Olá, tudo bem? Gente, aqui no canal Antônio Aquino nós começaremos hoje uma nova série de estudos. Nós vamos estudar sobre a salvação e algumas perguntas importantes para nós fazermos, para refletirmos se é importante estudarmos mais sobre a salvação. Veja só, que salvação é essa? A Bíblia vai dizer que é a salvação de pecadores. Nós somos salvos de quê? Somos salvos da ira vindoura de Deus. Quem é que nos salva? Deus. Quem precisa de salvação? Todas as pessoas. Como podemos ser salvos? Através da obra de Jesus Cristo. Agora, infelizmente, nem todos os cristãos saberiam responder essas perguntas. Às vezes, algumas pessoas têm dificuldade para apresentar o que a palavra de Deus fala a respeito de salvação. Então é importante a gente ter um conhecimento amplo do que a palavra de Deus diz a respeito da salvação. O Assis Pro, um pastor bem conhecido, felizmente já faleceu, já está com o nosso Senhor, certa ocasião, ele disse que a Bíblia, quando fala de salvação, ela fala em termos de passado, de presente e de futuro. E por que é importante lembrar isso? Porque algumas pessoas elas falam que você não pode dizer que você foi salvo, você tem que dizer que você será salvo, você não pode dizer que está salvo, tem que dizer que será salvo. E por que acontecem essas discussões? Porque as pessoas às vezes não têm um conhecimento amplo do que a palavra de Deus vai dizer a respeito de todos os aspectos que compõem o ensino e as doutrinas da salvação. Então, nós precisamos aprender tudo que a Bíblia fala a respeito de salvação. Quando a gente fala de salvação, a gente aprende a respeito de vários conceitos. A Bíblia vai falar a respeito da eleição, a Bíblia vai falar do nosso chamado, vai falar da regeneração, vai falar de conversão, vai falar de justificação, vai falar de adoção, de santificação, de perseverança e de glorificação. Então nós vamos estudar todos esses ensinos e conceitos da palavra de Deus em uma ordem lógica, ou seja, uma ordem em que faz sentido que uma coisa aconteça após a outra. Então, primeiro você é eleito, depois você é chamado, depois você é regenerado, depois você se converte, depois você é justificado, depois você é adotado por Deus, depois você se santifica, depois você continua perseverando na vida cristã até a volta de Jesus Cristo, quando acontece a glorificação. É lógico que isso aqui, como eu falei, é uma ordem lógica e não cronológica. Não dá para você estabelecer data e hora de quando tudo isso aqui acontece. Então, é uma ordem lógica de acordo com o que a Bíblia ensina, que acontece primeiro e com o que acontece posteriormente. Um versículo importante para nos motivarmos a aprender mais sobre a salvação é esse que está em Hebreus, capítulo 2, versículo 3. O autor diz o seguinte: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Então, muitas pessoas não se importam com o estudo da salvação e nós devemos levar muito a sério a nossa salvação. Então, para concluir, algumas perguntas também para nós refletirmos. Por que aprender mais sobre a salvação? Porque nós precisamos levar a salvação a sério, como nós acabamos de dizer, e a palavra de Deus ordena na carta aos Hebreus. Nós precisamos conhecer e exaltar a obra de Jesus e a soberania de Deus na salvação, ou seja, aprender o significado de tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós, morreu e ressuscitou por nós pecadores. Aprender sobre a soberania de Deus, aprender como Deus realiza esse milagre da salvação na vida do pecador. E nós precisamos também viver como o verdadeiro salvo vive. As pessoas até conhecem a respeito da salvação, mas não vivem como verdadeiras pessoas salvas, verdadeiros cristãos. Então nós precisamos realmente viver como a palavra de Deus ensina como os salvos devem viver. E nós precisamos aprender a evangelizar também. Às vezes nós não sabemos responder as perguntas que as pessoas que não são cristãs fazem para nós que somos cristãos. Então nós precisamos saber responder de forma adequada
para que Deus possa transformar a vida dessas pessoas através do agir do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a pregar o Evangelho, que é o Evangelho que salva pecadores. Então nós precisamos aprender mais sobre a salvação. Então era essa a primeira aula e nós vamos continuar nos próximos vídeos aprendendo mais a respeito de cada um desses conceitos reais que acontecem na vida de todos os pecadores que serão salvos. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar para que mais pessoas acessem esse conteúdo. Um grande abraço e até mais.